santos caminhos, benigno em todas as suas obras, perto está o Senhor, perto está dos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Graça e paz, irmãos. Daremos início ao ato mais importante da nossa semana, que é o culto de adoração ao nosso Deus. Convido os irmãos que curvem as suas cabeças neste momento. Faremos mais uma oração de invocação e adoração ao nosso Deus. Bondoso Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por mais um dia de vida, Deus. Te adoramos, ó Deus, na beleza, ó Pai, da tua santidade, ó Pai. Pedindo a Deus que o Senhor possa, neste momento, ó Pai, abrir os nossos corações e o nosso entendimento, ó Deus, para recebermos, ó Pai, uma porção da Tua Palavra, Pai, e que o Senhor possa, ó Deus, aceitar o nosso culto, ó Deus, e o louvor e a adoração que temos a oferecer ao Senhor, ó Deus. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos que abram as suas Bíblias em Marcos 12. Eu estarei fazendo a leitura do versículo 28 até o versículo 34. Marcos 12, do 28 ao 34, que diz: Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhes: Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O principal é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que este. Disse-lhe o escriba: Muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: Não estás longe do reino de Deus, e já ninguém mais ousava interrogá-lo. É de nosso entendimento que este é o maior mandamento que o Senhor nos deixou. Amarás o teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Em resposta a esse maravilhoso texto, convido os irmãos que se coloquem de pé ao toque do playback e cantaremos o hino de número 21, Deus de Abraão. De Abraão louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor.
engrandecer meu Redentor. Esse é um dos mais belos hinos, pelo menos eu acho, do nosso inário. Dando continuidade, convido o nosso irmão Caio que faça uma oração de louvor e gratidão ao nosso Deus. Bondoso Deus, Pai amado, te louvamos, ó Deus, na beleza da tua santidade. Te louvamos, ó Deus, pelo teu cuidado e proteção sobre nossas vidas, ó Pai. Te dou graças, ó Deus, por esse privilégio, ó Deus, de poder estar, ó Pai, nós aqui reunidos em adoração a Ti, ó Pai, para Te louvar, Te honrar e Te bendizer, Pai. Que o Senhor possa, Senhor Deus, aceitar o nosso louvor e a nossa gratidão, Pai. E te peço, Deus, também, que o Senhor, ó Pai, esteja, ó Pai, conduzindo, ó Pai, este culto, que possamos, ó Pai, nos dedicar ao máximo, ó Deus, para Te adorar e Te bendizer, ó Pai. Guarde-nos em paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Convido os irmãos que abram suas Bíblias novamente, desta vez em João 13. Faremos a leitura do número 33 ao 35. Faremos todos em uma só voz. João 13, do 33 ao 35. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podereis ir. Novo mandamento vos dou, vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Convido neste momento a equipe de cânticos que conduzirá a igreja ao louvor ao nosso Deus. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Eu os convido neste momento que se coloquem de pé para entoarmos 2 cânticos, dando continuidade assim o nosso louvor ao nosso Deus nesta noite. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração iluminado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Deus te abençoe, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, meu irmão, precioso és para mim.
se assentar. Convido neste momento a nossa irmã Letícia que faça uma oração de intercessão ao pregador da noite. Obrigada, Senhor, porque estamos aqui na tua casa, Senhor, para te louvarmos, Senhor, e agradecer por muitas bênçãos que o Senhor tem feito e derramado, Senhor, diante de nós. Ó Senhor, abençoe o pregador, Senhor, dessa noite, Senhor, abençoando o nosso pastor, fazendo com que ele possa, Senhor, transmitir a tua palavra, Senhor, direcionado pelo teu divino Espírito Santo, Senhor, e que nós possamos, ó Pai, pôr em prática, Senhor, e aprender mais e mais da tua palavra. Abençoa cada servo que está nesta noite aqui, Senhor, abençoando também aqueles que estão em casa, Senhor, que não podem estar aqui conosco, mas o Senhor sabe todas as coisas. Muito obrigada por tudo, eu te louvo e te agradeço e te peço tudo isso em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus na primeira carta de João, capítulo 4. Voltemos à carta de João novamente, dando continuidade à exposição da palavra do Senhor nesse texto. 1 João, capítulo 4, os versículos 7 em diante, mas eu não vou ler todo o texto agora. À medida que eu for expondo, eu vou lendo e os irmãos irão acompanhando esse texto. Inicialmente, o verso 7 e o verso 8, o apóstolo João inicia dizendo: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Meus irmãos, eu quero refletir com vocês nesta noite em mais 4 motivos que o apóstolo nos apresenta aqui para praticarmos o amor fraternal. No último sermão que eu preguei sobre esse tema, eu mostrei para os irmãos 3 motivos, com base nessa carta também, pelos quais nós devemos praticar o amor fraternal. João aqui nos dá mais 4 motivos para praticarmos o amor fraternal. Como eu disse para os irmãos, essa carta de João, o assunto principal dela é, de fato, o amor de Deus para conosco. E o amor que nós devemos ter uns para com os outros. Até porque não existe o amor fraternal, no sentido genuíno, se não houver o amor de Deus para conosco, como João mesmo nos instrui aqui. Assim, ele nos exorta, ele exorta ao público, aos seus leitores, na ocasião em que ele escreveu essa carta, e exorta também a Igreja de Cristo hoje, na prática do amor uns aos outros. E eu creio que esse tema é muito relevante para o nosso tempo, para os dias que nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo dias, queríamos poder dizer, dias de pós-pandemia, mas infelizmente nós não podemos dizer dias de pós-pandemia. Nós estamos ainda vivendo esse contexto e essa realidade. Mas me parece, irmãos, que esse contexto que nós estamos vivendo, como Igreja de Cristo, tem trazido um certo saldo negativo para o povo de Deus, para nós enquanto igreja. Não tem sido 1 ou 2 casos de irmãos que eu tenho acompanhado que têm me relatado o seu desânimo, que têm me relatado a sua fraqueza, a sua indisposição na sua vida com Deus, na sua vida espiritual, na sua vida em relação à comunhão da igreja e outros sintomas que também tenho observado nesse período que nós estamos vivendo.
Então eu digo que essa carta de João, esse tema, esse assunto, ele é muito relevante para nós hoje, porque talvez em nenhum outro momento foi tão urgente a prática do amor fraternal. O amparar, o socorrer, o auxiliar uns aos outros no amor de Cristo. Amar o irmão aqui, essa palavra irmão no texto de João, implica os irmãos em Cristo. Significa os irmãos espirituais. Portanto, você que nos ouve também na sua casa e recebe a palavra de Deus neste momento, esteja com o seu coração aberto, a sua mente também preparada para serem instruídos com relação a este ensino e a esse tema que é tão importante, tão relevante para nós enquanto povo de Deus. O primeiro motivo que João nos apresenta aqui, irmãos, já indo direto então para esses 4 motivos pelos quais nós devemos continuar na prática do amor fraternal, João nos traz então nesta noite como primeiro motivo o fato de nós termos nascidos de Deus. Ele diz no versículo 7, iniciando aqui a leitura como eu li para os irmãos, ele diz que aquele que ama é aquele que é nascido de Deus. Aquele que ama o seu irmão em Cristo Jesus é nascido de Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma das consequências graves do pecado, que foi exatamente essa. O pecado, ele rompeu com os nossos relacionamentos. O pecado, quando entrou no mundo, ele rompeu o relacionamento do homem com Deus. Ele rompeu o relacionamento do homem com o seu próximo. Essa foi uma das consequências graves que o pecado trouxe a nós, seres humanos. O nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo, ele foi tremendamente afetado. Com o pecado, nós, seres humanos, nos tornamos egoístas, nos tornamos orgulhosos, nos tornamos invejosos. Vocês todos conhecem a história da criação e nós cremos na história da criação. Nós somos criacionistas porque nós cremos que Deus é quem criou todas as coisas, criou o mundo. E você sabe que Deus criou o mundo perfeito. Deus criou o homem e mulher para viver em perfeita harmonia com Deus, o Criador, e em harmonia também com o seu semelhante e com toda a sua criação. Foi assim que Deus criou o mundo. Porém, Adão e Eva pecaram e, consequentemente, eles romperam o relacionamento deles com Deus primeiramente. Eles se esconderam de Deus. Vocês conhecem a história. Eles, na sequência, por causa do pecado que cometeram, eles foram expulsos do Éden, isto é, foram expulsos da presença de Deus. E quando Deus, antes mesmo de expulsá-los, veio à sua presença, eles se esconderam da presença de Deus. Quando Deus veio para julgá-los por causa do seu pecado, Adão agora acusa a sua mulher. A mulher que tu me deste. Ele acusou Eva e a responsabilizou por causa da sua desobediência dele mesmo perante Deus. O mesmo efeito do pecado, irmãos, nós vemos também em um dos seus filhos, do filho deste casal, Adão e Eva. Por exemplo, quando a oferta de Caim foi rejeitada por Deus, ele arquitetou um plano maligno para assassinar e, de fato, assassinou o seu irmão. O pecado, ele rompe o nosso relacionamento com Deus, primeiramente. Ele rompe o nosso relacionamento com o próximo. Portanto, o pecado original ou a queda de nossos primeiros pais, meus irmãos, levou
toda a raça humana à decadência. Adão e Eva não viveriam mais em harmonia, mas em paz com Deus, com o Criador, e nem também com o seu semelhante. E assim, todos nós que descendemos também de Adão e de Eva. Porque o pecado, ele corrompeu, ele corroeu, ele afetou os relacionamentos deles, ele afetou os nossos relacionamentos. O pecado separou o homem do seu Criador e o homem do seu próximo. Mas agora aqui está João, o apóstolo de Deus, e nos dá essa boa notícia. João aqui, irmãos, diz que é possível vivermos novamente nos relacionando em amor, no amor que vem de Deus, no amor fraterno. Ele diz que nós podemos novamente vivermos amando a Deus e amando ao próximo. Porém, ele nos apresenta essa condição. Ele diz que para isso, para que possamos viver amando a Deus e amando aos irmãos, amando uns aos outros, ele diz que isso é possível, mas é possível para a pessoa que nasceu de Deus. Ou seja, ele diz no versículo 7, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. O que significa que se, por um lado, o pecado contaminou a raça humana e quebrou o relacionamento do homem com Deus e do homem com o seu semelhante, por outro lado, agora, em Jesus Cristo, João nos diz que esse relacionamento horizontal e vertical, ele pode ser plenamente restaurado. E é isso que o Evangelho faz conosco, irmãos. É isso que o Evangelho fez com você e está fazendo com você e comigo também. O apóstolo aqui, meus irmãos, ele vai mais além, porque ele estabelece que a prática do amor fraterno, ela é uma marca, ela é um sinal daquele que nasceu de Deus. Ela é uma característica daquele que conhece a Deus. Esse é capacitado a amar sem falsidade, como nós acabamos de cantar aqui. O cristão verdadeiramente convertido, este é capaz de amar a Deus com um amor genuíno. Este é capaz de amar o seu irmão em Cristo com um amor verdadeiro. Em Adão, toda a raça humana nasce em pecado. E então se encontram mortos diante de Deus, espiritualmente mortos e separados de Deus. E como resultado, o pecado corrompeu os nossos relacionamentos, como eu já disse para os irmãos. Mas agora, em Deus, em Cristo Jesus, é possível vivermos amando-nos uns aos outros novamente. Isso é possível para aqueles que nascem de Deus. O que é nascer de Deus? Nascer de Deus, irmãos, é o mesmo que nascer do Espírito Santo. É o ensinamento que Jesus apresenta em João capítulo 3, versículo 3, quando ele diz: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, não pode amar a Deus e não pode amar o seu irmão. É preciso nascer de novo, é preciso nascer de Deus, é preciso nascer do Espírito Santo. Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água e do Espírito significa ser convertido, ser batizado, ser nascido pelo sacrifício, pelo derramamento do sangue de Jesus Cristo na cruz, ter a sua vida transformada, ter um novo viver em Cristo Jesus. Portanto, é tornar-se verdadeiro cristão, é tornar-se um crente. E para os verdadeiros crentes, João diz e exorta: amemo-nos uns aos outros, já que ele também diz que aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Portanto, meu querido irmão e irmã que está aqui nessa noite, você que me ouve na sua casa, se você afirma e de fato é este que nasceu de novo, ou essa que nasceu de novo em Deus, em Cristo Jesus, você deve se empenhar, você deve se esforçar para
amar o seu irmão e a sua irmã em Cristo Jesus. Nós, meus irmãos, como povo de Deus, devemos nos esforçar para amarmos-nos uns aos outros, que essa é a exortação da palavra de Deus para nós aqui. Porque como crentes, como pessoas nascidas de novo, todos que nasceram de Deus, nós somos da mesma família. É interessante quando você lê a Bíblia por essa perspectiva. A palavra de Deus nos apresenta um mundo caído, a queda, mas a palavra de Deus nos apresenta um mundo sendo redimido. E esse mundo sendo redimido inclui estes que nasceram de novo. A estes que nasceram de novo, Deus, em Cristo Jesus, dá a capacidade, dá a liberdade de amar sem falsidade. Quando você canta esse cântico aqui, você deve ter essa perspectiva, não a perspectiva humana, mas a perspectiva da redenção. A perspectiva de que Deus está reunindo um povo, Deus elegeu um povo e chamou e salvou esse povo. E agora em Deus, esse povo é capaz, sim, de amar verdadeiramente. E é isso, irmãos, que nós precisamos fazer, especialmente nesses dias. Eu tenho olhado para a nossa igreja, eu tenho visto e sentido a ausência de alguns irmãos. Tenho entrado em contato com alguns irmãos. E tenho percebido que esses irmãos carecem do nosso amor. Carecem de uma palavra de incentivo, às vezes de uma palavra de exortação, sim. Como irmãos em Cristo, nós também podemos fazer. Mas em tudo isso, estaremos expressando o amor fraternal, o amor de Deus em nossos corações por eles, o amor que vem de Deus também sendo praticados por eles. Portanto, irmãos, desta forma, ser verdadeiro crente, ser nascido de novo, nascido de Deus, diz João, implica em amar o seu irmão e a sua irmã em Cristo Jesus. Mas ele nos dá um segundo motivo para nós amarmos a Deus, além de sermos nascidos de novo. João nos diz, no versículo 9 a 12, que nós devemos amar-nos uns aos outros, porque Ele nos amou primeiro. Veja que ele diz no versículo 9, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus primeiro, entre parênteses aqui, mas em que Ele, Deus, nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Meus amados irmãos e irmãs, vocês sabem disso, devido ao nosso estado de pecado, herdado de Adão, nenhum de nós, por nós mesmos, temos condição de amar a Deus. Por isso, é claro aqui o ensino que nós não o amamos primeiro. Primeiro Ele nos ama e só depois de termos sido alcançados por este amor é que nós somos capacitados a amá-lo, a amar a Deus. Adão e Eva, depois da queda, não puderam amar a Deus. Nenhum ser humano por si só é capaz de amar a Deus, ainda que minimamente. Se dependesse primariamente da nossa disposição, do nosso coração, para nós amarmos a Deus, jamais isso aconteceria. Pois o nosso coração e mente, irmãos, em nosso estado natural, não redimidos, não nascidos de novo, nos coloca na condição de inimigos de Deus. Homens e mulheres não redimidos odeiam a Deus e tudo o que remete a Ele. É por essa razão que João já tinha afirmado antes, no seu texto aqui, que todo o que ama a Deus é nascido de Deus, precisa nascer de Deus para poder amar a Deus. Ou seja, para o ser humano amar a Deus, é necessário essa transformação radical na sua vida, um novo nascimento.
Pois em seu estado natural, de pecador, é impossível amarem a Deus, o seu Criador. Eu quero trazer alguns textos da palavra de Deus que nos expõem esta realidade. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, nos diz assim: ora, o homem natural, o homem não redimido, a mulher não redimida, não convertida, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode atendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Não há como entender, não há como aceitar, não há como amar a Deus sem que tenha passado por essa transformação radical. O Salmo 14, versículo 2, olha que salmo interessante. Como é que é a humanidade sem Deus? Nos diz o salmista: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há alguém quem entenda, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. E aí qual é a resposta? Qual foi a conclusão? Versículo 3: todos se extraviaram, se desviaram, e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Irmãos, essa é a realidade do homem e da mulher sem ser convertida, sem ser lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Ainda Romanos capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo nos diz que está escrito: não há justo nenhum sequer. É por isso que a humanidade, sem a conversão, sem declarar crer em Jesus Cristo verdadeiramente, está condenado ao inferno. Porque está entregue ao estado pecaminoso. Todos se encontram na mesma condição. E é isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer aqui, lembrando disso. Não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a umas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, como com a língua urdem veneno. Veneno, engano, e veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. De quem a palavra de Deus está falando, irmãos? Parece que quando você lê esse texto, a impressão que você tem é que ela está falando de monstros que há no mundo. Não, não. Ela está falando de seres humanos, de crianças, de jovens, de adolescentes, de pessoas maduras, de pessoas idosas, de pessoas não redimidas pelo sangue do Cordeiro. Pessoas assim não redimidas não podem amar a Deus. Nós não podemos, o amor não parte de nós. É isso que João está dizendo. Para nós amarmos, foi necessário ele nos amar primeiro. É por isso que agora João justifica que nós, os redimidos, que todo aquele que foi salvo, todo aquele que crê em Jesus Cristo e procura viver de acordo com a sua palavra, ama a Deus. Tão somente pelo fato dele ter nos amado primeiro. Por isso ele diz no versículo 10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aliás, aí mesmo na Epístola de João, o texto que nós estamos trabalhando, ele diz no versículo 19, claramente, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Esse é o segundo motivo. Se você foi alcançado por este amor de Deus, você está capacitado a amar o seu irmão, a amar a sua irmã, por mais que ele tenha o pior de todos os defeitos. Em Cristo Jesus, você está capacitado e capacitada a amá-lo de todo o seu coração. Portanto, irmãos, o fato de termos nascido de novo, sim, sido convertidos, nos coloca nessa condição de amar uns aos outros em Cristo Jesus. Foi o resultado dessa decisão de Deus. Deus, na eternidade, decidiu amar você e salvar você. Antes de executar qualquer ação, Deus tomou essa decisão para a nossa redenção. Mas João vai dizer ainda, irmãos, que esse amor de Deus por nós é um amor declarado e revelado ao mundo.
Olha que bonito, Deus não se envergonha de amar você e eu. E Ele teria todos os motivos para se envergonhar de nos amar, porque apesar de termos sido criação dEle, criados por Ele, nós nos rebelamos contra Ele. Mas ao invés disso, Ele declara para o mundo todo que nos ama. O versículo 9 diz: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Essas palavras de João, meus irmãos, nos lembram também a famosa declaração no seu Evangelho, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não se envergonhou de amar você. Você não tem motivo para se envergonhar de amar o seu irmão, a sua irmã. Você já foi libertado e capacitado a amar o seu irmão. Contudo, o apóstolo Paulo vai ainda além. Ele vai revelar que Deus envia o seu Filho ao mundo, não apenas para revelar o seu amor por nós, mas também Ele envia o seu Filho ao mundo para que, por meio dele, nós pudéssemos viver. Diz o versículo 9, para vivermos por meio dele. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. O que isso significa? O que significa viver por meio de Cristo? É simples. Significa que o convertido vive pela fé em Jesus Cristo. Significa que esse viver em Cristo nos proporciona agora a viver amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, e a cumprir este mandamento de amarmos uns aos outros. No versículo 10, João ainda vai explicar como foi possível viver por meio de Jesus. Ele diz que Deus enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A palavra propiciação, o que significa isso? Significa que Jesus foi enviado pelo seu próprio Pai, Deus eterno, Deus celestial, para expiar os nossos pecados. Expiar aqui não é aquela espiadinha que você dá, não. Ou seja, Ele pagou a nossa dívida. Ele se sacrificou, morreu na cruz, para que a nossa dívida como pecadores, e era uma dívida impagável da nossa parte, que tínhamos para com Deus o Pai, Jesus pagou essa dívida e nos constituiu agora, nascidos de Deus, filhos de Deus. Meus irmãos, diante dessa maravilhosa declaração de João aqui no texto, da revelação do amor de Deus por nós, conforme no versículo 10, quando ele diz: não foi nós que amamos a Deus, mas Ele que nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, João faz uma conclusão impactante e óbvia. Qual é a sua resposta diante desse amor de Deus para com você? Ele nos chama a essa resposta no versículo 11. Acompanhe na sua Bíblia. Ele diz: amados, se Deus de tal maneira nos amou, e eu disse para vocês que Deus não se envergonhou de declarar esse amor por nós, não é isso? Então João está reforçando aqui, né? Não o que eu estou dizendo, né? Eu estou reforçando o que ele está dizendo. Estou aprendendo com ele e compartilhando com os irmãos. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros, como crente que você é. Deve ser essa a resposta que você apresente a Deus diante de tamanha declaração de amor de Deus por mim e por você, amando os seus irmãos em Cristo Jesus. Esse é o segundo motivo, porque Ele nos amou primeiro, e se Ele te amou primeiro, Ele te capacitou, te deu o amor genuíno, te deu o amor suficiente para que você também possa amar o seu irmão e cuidar dele diante das suas necessidades. Mas há um terceiro motivo. Eu falei que eram 4. Estou no terceiro motivo, que está aí no versículo 13. O terceiro motivo é: nós podemos e devemos amar os nossos irmãos, porque Ele nos deu o seu Espírito Santo. Versículo 13 diz: nisto conhecemos que
permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Irmãos, o Espírito Santo é uma das grandes dádivas de Deus para nós, enquanto seu povo. A dádiva do Espírito Santo, precisamos lembrar, foi o cumprimento de uma promessa feita por Jesus Cristo, quando ele ainda estava em missão neste mundo. Ele prometeu enviar o Espírito Santo. Quando ele estava prestes a deixar os discípulos neste mundo, ele prometeu. João capítulo 14, versículo 16, seus discípulos estavam ali tristes, porque o mestre ia partir, e Jesus então diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E que Consolador é esse? Ele revela no versículo 17 de João: o Espírito da verdade, que o Pai não... o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Este é o terceiro motivo pelo qual nós devemos amar-nos uns aos outros. É porque Deus nos deu o seu Espírito. João certamente ouviu essa maravilhosa promessa dos lábios de Jesus. João foi um apóstolo. E certamente ele estava junto com os demais quando Jesus faz esta promessa. E agora este apóstolo, o mesmo João, ele não apenas está confirmando o recebimento dessa promessa, mas ele está declarando também que o Espírito Santo habita em nós. Ou seja, a promessa não foi só para os apóstolos. A promessa é para o povo de Deus. O Espírito Santo não veio apenas para ser o Consolador e habitar os apóstolos e nos apóstolos, mas também para habitar no povo de Deus, conduzir o povo de Deus, consolar e confortar o povo de Deus. Versículo 13 de 1 João. Conhecemos, ou seja, sabemos que permanecemos em Deus. Aqui é interessante. A pergunta é: como é que você sabe que você permanece em Deus? João está dizendo a resposta aqui. Você sabe que permanece em Deus, em que que permanecemos nele e ele em nós, por meio do Espírito que ele nos deu. Significa, irmãos, que é pelo Espírito Santo que você, crente, tenha certeza, tenha convicção de que Deus permanece em você e você permanece em Deus. É pelo Espírito de Deus, irmãos, que nós temos a plena certeza da nossa salvação, a plena certeza do amor de Deus para conosco e agora do nosso amor para com Deus e para com os irmãos também. É pelo Espírito Santo que cremos na sua palavra, nas Escrituras. É pela sua iluminação que nós conhecemos a verdade, a palavra de Deus revelada e cremos nela. Essas palavras do apóstolo João, irmãos, devem alegrar o seu coração. Sem dúvida nenhuma. Pois elas revelam que essa promessa, como eu já disse, foi cumprida não apenas para os apóstolos, mas também para cada pecador convertido nos dias de hoje. Ou seja, o Espírito Santo também habita na sua vida se você crê em Deus. Se você nasceu de novo, se você nasceu de Deus. Porque Deus nos deu. Todo crente, nascido de Deus, tem o Espírito Santo, tem o Espírito de Deus iluminando, guiando, convencendo e capacitando a amar a Deus e a seu irmão. Olha que texto interessante que Paulo nos diz, as palavras de Paulo, o ensinamento, lá em Romanos capítulo 8, versículo 11. Você não precisa abrir a Bíblia, mas acompanhe. Ele diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, se habita em vós, ele vai dizer, esse mesmo que ressuscitou a Jesus, portanto o Espírito de Deus, esse mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito. Portanto, Deus, por meio do Espírito, vivificará o nosso corpo, que em vós habita. O Espírito que em nós habita. Versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, diz
Paulo, são filhos de Deus. Aleluia. O Espírito Santo habita na sua vida. E o Espírito Santo te convence que você é filho, que você é filha de Deus. Contudo, irmãos, a obra da salvação não é apenas da terceira pessoa da Trindade, do Espírito Santo. Ela é realizada pela Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E por isso, no versículo 14 do nosso texto, João vai se referir ao Pai e ao Filho também. Ou seja, a Trindade está trabalhando para a sua redenção, para redimir o mundo e para redimir a sua vida como filho de Deus. Ele diz no versículo 14: e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o Filho, o seu Filho, como Salvador do mundo. O Deus que nós cremos é o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E é esse Deus que age poderosamente para redimir não apenas toda a criação, mas redimir também a sua vida como filho de Deus. Como é que eu sei disso, pastor? Porque se você é filho de Deus, o Espírito de Deus habita na sua vida. Ele diz no versículo 15: aquele que confessar, e aqui o confessar é pelo Espírito Santo, porque é o Espírito quem conversa, quem convence o pecador. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Irmãos, essa confissão, esse reconhecimento de Cristo como Senhor da sua vida, Cristo como um Filho de Deus, ela é possível hoje a todo aquele que tem o Espírito de Deus. Por isso Paulo vai dizer ainda em 1 Coríntios capítulo 12: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: maldito Jesus. E ele completa: por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, ou seja, reconhecê-lo como Senhor na sua vida, se não for pelo Espírito Santo. Alegre-se, irmão e irmã. Alegre-se porque você pode fazer essa confissão. Pelo Espírito de Deus que habita em você. É o Espírito quem te capacita. Ele habitando em você, te capacita a ter essa certeza de que Deus está em você, permanece em você e você em Deus. E ele diz no versículo 16: e que você conhece e você crê no amor de Deus, no amor que Deus tem por você ou por nós, por meio do Espírito Santo. E você conhece que Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. É porque você tem o Espírito Santo que você pode e deve amar o seu irmão, a sua irmã em Cristo Jesus. Mas eu quero ainda falar para os irmãos do último motivo, do quarto motivo, pelo qual nós devemos amar-nos uns aos outros. E o quarto motivo é porque Deus nos libertou do medo do juízo final. Isso mesmo. Ele diz no versículo 17, você pode acompanhar na sua Bíblia: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Uma pessoa que vive com medo, ela vive atormentada, atribulada. E aí ele diz: logo, aquele que tem medo, aquele que teme, não é aperfeiçoado no amor. Veja a relação que o apóstolo João faz do amor com o medo. Ele está dizendo que à medida que você é aperfeiçoado no amor, o amor é lançado fora do seu coração e da sua mente. Nessa parte final aqui, ele toca nesse tema que é importante também para nós. O medo. Muitas pessoas vivem com medo. Mas a razão principal do medo em seus corações e em suas mentes é o medo de Deus. É o medo do juízo final. Aquele que vive na incredulidade, aquele que vive na idolatria,
no seu coração, no fundo do seu coração, ele sabe que terá que enfrentar o juízo de Deus. Embora vivamos numa época, irmãos, em que as pessoas valorizam uma realidade mais material e menos espiritual e eterna, menosprezam a realidade do sobrenatural, da divindade, de um mundo eterno. Elas rejeitam a Deus, rejeitam a Bíblia, rejeitam a Deus como Criador do universo, e em lugar de Deus como Criador. E para explicar todas as coisas, colocam a ciência, o humanismo, o materialismo. Embora vivamos um contexto assim, eu desconfio que, no fundo, o maior dos medos das pessoas que vivem na prática do pecado, que vivem desprezando a Bíblia como palavra de Deus, o maior medo que essas pessoas têm é de enfrentar o juízo de Deus. E não é para menos, não é para ser diferente. Toda pessoa que vive no pecado, ela sabe que o seu maior medo é ter que enfrentar a ira de Deus. Olha o que o autor aos Hebreus nos fala a respeito da ira de Deus, do juízo de Deus. Hebreus capítulo 10 declara o seguinte: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas, o pecado. Mas, segundo a dureza do coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Veja que o autor aos Hebreus está tratando do juízo final. E daqueles que vivem no pecado, que serão alvos da ira e do juízo de Deus. Ele diz, no versículo 6, que retribuirá a cada um, Deus em juízo, retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, primeiro ao judeu e também ao grego. Por que o judeu? Porque o judeu era o povo de Deus do Antigo Testamento. Mas se vivem no pecado, nem eles escapam do juízo de Deus. O autor aos Hebreus prossegue no versículo 26 do capítulo 10, ele vai dizer: porque se vivemos deliberadamente, ou seja, de propósito, em pecado, e muita gente vive assim, deliberadamente na prática do pecado, ele diz, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, ou seja, você sabe que não pode fazer isso, e você continua deliberadamente fazendo, ele diz, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, você pode apresentar qualquer oferta, qualquer sacrifício para ter o perdão, não vai ter. Porque você tem a consciência de que não pode fazer isto e você insiste em fazer, aquele que vive na prática do pecado. E aí o autor aos Hebreus diz, o que resta então? Ele diz, certa expectativa horrível do juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas que tiver rejeitado a lei de Moisés. Veja que ele está dizendo aqui o seguinte, o fato de terem quebrado a lei de Moisés foi suficiente para serem condenados. Aí ele vai dizer agora um outro nível. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. E o verso 31 termina, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo.
Meus irmãos, o dia do juízo será um dia de horror. Como diz, se é que poderíamos dizer, esse sim será um show de horror para aqueles que rejeitam a palavra de Deus e insistem em viver no pecado. O problema é que o incrédulo, que o idólatra, que o não crente, ele tem noção disso. E esse é o seu maior medo. Ter que encarar Deus. Ter que encarar o juízo de Deus. Mas o curioso aqui, irmãos, é que esse texto é dirigido a pessoas que se diziam cristãs. O verso 25, ele conclui dizendo assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Aqui fica um alerta. Não é porque a igreja está cheia de pessoas que significa que todas elas nasceram de novo, nasceram de Deus. Precisam se converter ou serem convertidas. Precisam nascer de novo. Para que estejam livres deste medo. Vivendo na prática do amor e jogando fora esse medo. Motivos para você continuar amando o seu irmão em Cristo, a sua irmã em Cristo. Você nasceu de Deus. Você sabe que Deus te amou primeiro. E só por isso agora você pode amar o seu irmão verdadeiramente, genuinamente. Você tem o Espírito de Deus que habita em você e te capacita a isso. E você foi libertado do medo, do juízo final, da condenação ao inferno. Há várias maneiras de você amar o seu irmão e a sua irmã. Maneiras práticas. Você pode amar o seu irmão e eu peço que você faça isso. Coloque na sua lista de oração os irmãos que estão fracos na fé da sua igreja. Você tem observado que irmãos não têm vindo congregar? Não é só porque eles pertencem ao grupo de risco, porque alguns deles não pertencem ao grupo de risco. É porque precisa da sua oração. Precisa do seu amor. E nós precisamos praticar esse amor para que essa igreja seja fortalecida e cresçamos no amor de Deus. Ore por esses irmãos e irmãs, jovens, adolescentes, pessoas maduras, que precisam da sua oração. Oremos uns pelos outros, mas não apenas isso. Tenha interesse genuíno pelo seu bem-estar, pela sua vida com Deus, pela sua vida cristã. Converse uns com os outros, buscando colaborar, contribuir para a edificação deles, para a nossa edificação, a nossa mútua edificação. Isso é praticar o amor de Deus, uns para com os outros. Preocupe-se com as suas necessidades. Talvez algum irmão, irmã esteja passando necessidade. Perguntemos, conversemos, coloquemos à disposição para que esse irmão seja beneficiado pelo amor de Deus no meu e no seu coração. Que possamos, meus irmãos, olhar uns para os outros com esse olhar. O olhar de compaixão, de misericórdia, de amor cristão. E se você vê-lo em pecado, exorte-o. Isso é também uma prática genuína de amor ao próximo. Se ele não te ouvir, leva um irmão junto com você e continue a exortá-lo. Se ele não ouvir vocês, traga-o ao conhecimento da igreja. Mas não permita, não deixe que o seu irmão, a sua irmã, continue na prática do pecado. Porque se ele nasceu de novo, Deus não quer que ele continue assim, mas que ele seja restaurado à comunhão. Que Deus assim nos abençoe pela sua misericórdia e bondade. Amém. Nós vamos cantar mais um hino, encerrando o nosso culto. Eu devolvo a palavra ao liturgo. Nosso irmão presbítero Mauro. Cantaremos o hino de número 88, Amor Perene. Palavras-me, Senhor, ainda assim
assim a culpa do pecado. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor, amavas-me, Senhor, quando atingiu meu peito o Espírito de luz, o meu consolador, e com tesouros mil de teu favor perfeito trouxe a minha alma fé, em que hoje me deleito. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor. E sempre me amarás, porque jamais no inferno o mundo poderão ao teu querer se opor, ao teu decreto, ó Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor supremo. Meu Deus, que amor, é sempre todo amor. Amém. Vamos orar, irmãos. Bondoso Deus, eterno Pai, cantamos neste momento, ó Deus, o teu amor, ó Deus, amor esse, ó Deus, que deu, ó Pai, o seu Filho, ó Deus, para morrer por nós, ó Deus. Amor esse, ó Deus, que nos perdoa, ó Deus, que nos resgata, ó Pai, das trevas, ó Deus, e nos traz, ó Pai, para a tua luz, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por este tão grande amor, ó Pai, que o Senhor tem conosco, ó Pai. Porque sabemos, ó Deus, que merecíamos, ó Deus, o inferno, ó Pai, mas mesmo assim, ó Deus, o teu amor nos resgatou, ó Pai, e por isso, ó Pai, estamos aqui esta noite, ó Deus, lhe oferecendo, ó Deus, este culto, ó Deus, prestando-lhe, ó Deus, este culto, ó Pai, louvando ao Senhor, ó Deus. Ó Pai, guarda as nossas vidas, ó Deus, que possamos, ó Pai, ter em nossos corações, ó Deus, este amor, ó Deus, que possamos, ó Deus, amar, ó Pai, o nosso próximo, ó Deus, que possamos, ó Deus, ser luz, ó Pai, nas trevas, ó Deus, que possamos fazer a diferença, ó Pai, neste mundo, ó Deus, que as pessoas, ó Deus, olhem para nós, ó Deus, e vejam, ó Pai, este amor, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, tem conosco, ó Deus, que as pessoas, ó Deus, olhem para nós, ó Pai, e vejam a diferença, ó Deus, que faz, ó Deus, o teu Espírito, ó Pai, em nossos corações, ó Deus. Guarda as nossas vidas, ó Deus, nos abençoe esta semana, ó Pai, e que possamos, ó Deus, anunciar a Tua palavra, ó Deus, e que possamos esta semana, ó Pai, ser crentes melhores, ó Deus, e falarmos, ó Deus, cada vez mais do Senhor, ó Pai, àqueles que necessitam, ó Deus. Obrigado, ó Pai, nos leve em segurança para as nossas casas, ó Deus, é o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, recebam a bênção, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o consolo e o conforto do Espírito Santo. Repouse, meus irmãos e irmãs, sobre todos vós, sobre a Igreja de Cristo, em toda a terra, hoje e para sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final do nosso culto mais uma vez. Nós louvamos a Deus por esse privilégio, essa oportunidade que Deus nos concede. Queremos agradecer também a você que nos acompanhou na sua casa neste dia. Que Deus conceda a você e a todos vocês uma semana
ricamente abençoada, guardando vocês de todo mal e nos ajudando a crescer e amadurecer neste amor fraterno.